A paz do Senhor, meus amados e minhas amadas, sejam bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical online da Igreja Evangélica Canaã. É um grande prazer estarmos aqui, entrando na sua casa. Muito obrigado por você abrir a sua casa, abrir seu coração, para estarmos falando hoje da 12ª lição da revista que fala sobre a Palavra de Deus, Supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. O tema de hoje é: as epístolas instruem e formam os cristãos. O texto áureo está em 2 João, capítulo 1, versículo 3, que está escrito assim: a graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade e amor. A verdade prática desta lição: as epístolas apresentam instruções vitais para a compreensão da doutrina cristã, bem como para a formação dos cristãos, né? Ou seja, há instruções das epístolas, que são as epístolas paulinas e as gerais, elas têm uma instrução vital para a nossa formação como cristão, para nós compreendermos a palavra de Deus e nos preparar para nos formar, para sermos servos fiéis e preparados para partirmos para a glória num dia que o Senhor vier buscar a sua igreja. O texto bíblico em classe está em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 1. Está escrito assim: antes de mais nada, abra a tua Bíblia aí para você acompanhar, né? Que nós vamos ler vários textos hoje. Como eu disse no começo, vamos falar sobre as epístolas paulinas e as epístolas gerais. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Versículo 3. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito Santo para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. E o outro texto é 2 João, capítulo 1, verso 1. O ancião, a senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade. Por amor da verdade que está em nós e para sempre estará convosco, a graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, seja convosco na verdade e amor. Muito interessante ouvir, né? O apóstolo trazer cada texto, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro e o apóstolo João, eles sempre estão deixando a paz, sempre exaltando a paz, sempre falando que Deus traga sobre cada um de vocês, esteja sempre abençoando, né? E assim é um exemplo para todo cristão. Sempre temos que levar palavras de bênção, né? Sempre levar as pessoas a serem abençoadas pela palavra. Muito gostoso você ver alguém: Deus te abençoe. E assim como eu digo para você, Deus te abençoe a sua casa, a sua vida, e tudo quanto você colocar nas mãos seja abençoado. Bom, essa lição dessa semana, ela tem como intenção apresentar as doutrinas entregues à igreja pelo Senhor por intermédio dos autores das epístolas do Novo Testamento.
O conteúdo dessas epístolas, ele tem como função instruir, formar e preparar para que possamos nos encontrar com o Senhor um dia, porque a igreja será arrebatada. Então nós temos que estar preparados para sermos arrebatados, né? Eu preguei uma palavra no Bom Dia Canaã que eu falei sobre aguarde, estejam preparados, né, para o arrebatamento. Ninguém mais prega sobre arrebatamento, mas o Senhor tem preparado o seu povo desde os primórdios da igreja para nós nos aguardarmos a volta do Senhor. Bom, as epístolas paulinas são 13 epístolas. As epístolas gerais são 21 epístolas, né? A gente fala, o que é a diferença de epístolas e livros, né? E cartas, né? Epístolas e cartas. Há quem diz que tudo é epístola, né? Mas há alguns teólogos que dizem que epístolas são aquelas cartas gerais que foram entregues para uma comunidade, né? Por exemplo, a igreja de Corinto, por exemplo, é uma epístola, foi entregue para a igreja de Corinto, né? Por exemplo, a carta a Timóteo foi endereçada a Timóteo, então seria uma carta a Timóteo, tem um endereçamento a uma pessoa. Então tem quem faça essa distinção entre epístola e carta, mas na verdade as duas são epístolas e são cartas, né? Só uma pequena distinção que alguns fazem. Bom, o apóstolo Paulo ele escreveu 13 epístolas, ou cartas, como você quiser sugerir. O apóstolo Pedro escreveu 2. O apóstolo Tiago, que é irmão de Jesus, escreveu 1. E aqui tem assim, uma bela diferença, né? Quem lê o Evangelho, fala Tiago. E tem o Tiago que escreveu o livro de Tiago, e tem o apóstolo Tiago. São duas pessoas distintas, tá? O apóstolo foi chamado para ser apóstolo, e Tiago é irmão de Jesus, que após a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus, que antes de Jesus morrer, ele não acreditava que Jesus era o Messias, mas após Jesus ressuscitar, o próprio irmão dele começou a crer nele, né? Então o Tiago, a partir daí, escreveu o livro de Tiago. E depois João escreveu 3 epístolas. Judas, que também é irmão de Jesus, que escreveu a epístola de Judas. E, por último, o livro a carta aos Hebreus, que foi escrito provavelmente ou foi por Paulo, ou foi por Apolo, ou por outros apóstolos. De verdade, quem escreveu é alguém que conhece muito o Antigo Testamento. Isso é fato. Amém? Bom, Paulo, que nós se lembramos muito bem, é só uma pequena pano de fundo para começar sobre a epístola de Paulo. Paulo se converteu em 34. E quando eu estava estudando esses textos, eu fiquei assim, meu Deus, que interessante, né? Paulo se converteu em 34 depois de Cristo. Jesus, ele ficou 30 anos e após os 30 anos ele começou a fazer a obra. Ele fez a obra por 3 anos e preparou os discípulos nos 3 anos seguintes. Paulo se converteu no ano 34, um ano depois que Cristo apareceu a ele. Depois que Cristo ressuscitou e foi para o Pai, ele apareceu no caminho de Damasco para Paulo e ele se converteu. Daí em diante, lá no 36 depois de Cristo, Paulo fez a primeira viagem para Tarso, depois de convertido, ficou 3 anos lá no deserto, aprendendo, sendo ministrado pelo Espírito Santo, sendo ministrado pelo Jesus. Lá no ano 46, ele foi para Antioquia e assumiu a liderança junto com outros apóstolos ali, né? E em 47, ele fez a primeira viagem missionária. E após essa primeira viagem missionária, em 49, ele escreveu o primeiro livro dele, a primeira carta aos Gálatas. A primeira carta que Paulo escreve, então, foi aos Gálatas. Depois, de 50 a 51, ele fez a primeira viagem missionária, a segunda viagem, né? No caso, essa segunda viagem. E nessa segunda viagem missionária, ele escreveu Tessalonicense, 1ª e 2ª Tessalonicense. Na terceira viagem missionária, ele escreveu 1 Coríntios e 2 Coríntios e Romanos, que é um livro totalmente teológico, né? Então ele escreveu 3 cartas nessa segunda viagem, foi 2 cartas, na terceira viagem foram 3 cartas, e na primeira prisão que ele teve, foi onde mais Paulo escreveu, né? A gente pode ver então os livros de Efésios, quando Paulo estava na prisão, ele redigiu Efésios, redigiu Colossenses, redigiu Filemão, Filipenses, 4 epístolas ou 4 cartas. E quando ele foi solto, ele escreveu 1 Timóteo, né? E na sua soltura, e Tito. E na sua última prisão, que ele já estava aguardando a morte, ele escreveu 2 Timóteo. Já estava aguardando a sua partida para o céu, ele escreveu 2 Timóteo.
Bom, isso foi uma pequena ideia, um pequeno preâmbulo das epístolas, né? Mas vamos agora entrar na introdução da lição, que está assim. As epístolas correspondem a 21 das 27 cartas do Novo Testamento, sendo que as 13 foram paulinas, são cartas paulinas. 8 delas restantes são de autores designados como epístolas gerais ou cartas gerais. E nessa lição agrupamos as epístolas por temas e autorias, né? E destacamos alguns dos seus aspectos doutrinários, né? Como nós veremos aqui. Então, o primeiro tópico dessa lição é como as epístolas paulinas nos podem instruir, ou como elas nos instruem. Bom, qual a instrução? Ela tem instruções salvíficas. Primeiro, nesse grupo, nós enfatizaremos os aspectos da doutrina da salvação. A Epístola aos Romanos destaca que o justo viverá pela fé, em Romanos 1, versículo 17. Inclusive, o justo viverá pela fé foi o tema que Martinho Lutero pegou para criar as 95 teses, né, para poder refutar aquelas indulgências que a Igreja Católica fazia, que eles vendiam ali, na verdade, a salvação. Então, Martinho Lutero falou, não por obras, não pela lei, mas somente pela fé haverá salvação. Então, Cristo nos libertou do pecado mediante, então, o seu sacrifício remidor. Dessa forma, pela fé em Cristo, somos declarados justos, como está lá em Romanos, capítulo 3, versos 23 a 25. Leamos aí, Romanos 3, 23 a 25. Diz assim, porque todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, dantes cometidos sob a paciência de Deus. Olha que texto maravilhoso, né, que nós entendemos. Então, Paulo, escrevendo aos Romanos, está dizendo que nós somos justificados pela graça, não de graça, porque foi pago um alto preço. Jesus pagou um alto preço naquela cruz do Calvário para nos justificar. Agora, não consigo entender como é que uma pessoa aceita Jesus, entende a graça e volta para o mundo pecando novamente, né? Não dá para entender isso. Então, nós somos redimidos do pecado pela graça e pela paciência de Deus, que Deus tem paciência, né? Deus aguarda nosso arrependimento para que nós voltemos a nos arrepender de novo e voltemos ao caminho da graça. Já aos Gálatas, que Paulo escreveu aos Gálatas, Paulo ele assegura que ninguém é justificado pelas obras. Ou seja, Paulo está falando das obras aqui, ele está se referindo não só às obras que eu faço para as pessoas, mas também às obras da lei, né, que são 613 leis judaicas, que eu posso tentar cumprir a lei e não vou salvar, somente pela fé, somente pela fé em Jesus, que ele quer dizer. Então, nós não somos justificados pelas obras. Está em Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Está escrito assim, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, aqui ele bem deixa claro, obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Fica claro aqui, né? Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. O que Paulo está querendo dizer aqui? Que as obras da lei eram os sacrifícios que outrora os sacerdotes faziam para justificar o povo, mas isso era somente uma sombra. Era somente, quando a gente fala em sombra, a gente fica só pensando, o que é uma sombra? Se eu parar para olhar uma sombra e colocar as minhas mãos na frente da luz, eu vou ver somente uma imagem borrada atrás que representa simplesmente a minha mão.
mas eu não vou ver os detalhes da minha mão, só vou ver uma parte escura, em partes eu vou entender. Então, o Antigo Testamento é sombra do Novo Testamento. Agora, no Novo Testamento, Jesus, de uma vez por todas, ele se entregou como sacrifício supremo, único, para justificar todo aquele que nele crê, como está em João 3,16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esse é o amor de Deus. Então somente pela fé em Cristo nós somos libertos do jugo do pecado. Não tem como, não tem promessa, não tem santinho, não tem nada que você seja bom, que você pode dar a sua vida em prol das pessoas que necessitadas, e você não será salvo. No entanto, por Jesus, você será salvo. Lá em Gálatas capítulo 5, versículo 1, Paulo escrevendo aos Gálatas, ele também explica um pouco melhor. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Olha que interessante. Então Jesus nos libertou de um jugo. O que quando a gente fala de jugo? A gente fala daquela cana que os bois levavam, que arrastavam pesos e pesos atrás dele e era escravo, né? Então esse jugo que arrastávamos, Jesus nos libertou, nos tirou esse jugo que era peso sobre nós. E agora nós não temos que voltar a colocar a canga do pecado, da prisão, daquilo que nos trazia tristeza, que nos trazia pesar. Hoje nós temos a liberdade de louvarmos e buscarmos a Deus em alegria, em comunhão com Ele. Já em 1 Coríntios, Paulo ressalta que a mensagem do Cristo crucificado, que Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou no terceiro dia, como Ele tinha dito, que em 3 dias que derrubasse aquele templo, Ele restauraria, e assim Ele fez. Após 3 dias, Jesus ressuscitou. E após a ressurreição, puderam crer que Ele era o Messias. E foi aí que os irmãos de Jesus se converteram de fato e passaram a entender que Ele era o Messias. Já em 2 Coríntios, Paulo frisa-se que o ministério da reconciliação, ele fala que Jesus, né, Ele levou os nossos pecados para nos reconciliar, nos colocar novamente em comunhão com Deus. Não havia nada que nós pudéssemos fazer que nos levasse de volta a Deus, né? Então, pela cruz de Cristo, imagina assim um abismo, né? Nós estamos aqui, daqui para lá, né? Vamos fazer uma imaginação que estamos num lugar e tem um abismo enorme, uma profundeza. E daqui para lá, do outro lado, foi colocada a cruz de Cristo. Somente da cruz, que vai ultrapassar esse abismo que há entre nós e Deus. Então, através da cruz, nós passamos do pecado à justificação. Que coisa maravilhosa. Jesus nos justificou e nos fez amigáveis de Deus novamente. Nós podemos agora adentrar no Santo dos Santos, na presença de Deus, e falarmos com o Pai. Segundo subtópico, as instruções a respeito de Cristo. Nesse enfoque, o destaque são os aspectos da doutrina de Cristo. Aos Efésios, Paulo ele tem como tema Cristo como cabeça e a igreja como seu corpo. Olha que interessante. Lá em Efésios, capítulo 1, versículo 22 e 23, está escrito assim: E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então a gente fica imaginando, Jesus, Ele é uma cabeça. Como nós estamos aqui, nós temos cabeça, corpo, né? E Jesus é a cabeça que comanda, a cabeça que dá a direção para o corpo. Então a igreja, ela precisa ser dirigida por Jesus, né? A minha mão não faz o que ela quer, a minha mão faz o que a minha cabeça direciona a fazer. Assim teria que ser a igreja de Cristo, ser direcionada por Jesus. Se não está fazendo a vontade de Cristo, não é corpo. Corpo tem que estar ligado à cabeça. Se uma igreja não está ligada à cabeça, não é corpo de Cristo. Se vós sois de Cristo, estáis ligado à cabeça, que é Jesus. É isso que Paulo está dizendo aqui aos Efésios. E mais, nesse sentido, a igreja foi eleita em Cristo, redimida em Cristo, para a glória de Cristo. Que interessante. Vamos ver lá em Efésios ainda,
no capítulo 1, versículo 7, Paulo escreve assim aos Efésios: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. E Efésios 1, 12 está escrito assim ainda: com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Que maravilhoso texto, né? Já os Filipenses, a mensagem ela enfatiza que o viver é Cristo. Olha que interessante. Este é um segredo da verdadeira alegria e o modelo de vida para os salvos, né? O viver é Cristo. Eu vivo para Cristo. A minha alegria é viver para Cristo. É viver e fazer a vontade dele. Que coisa maravilhosa. Já os Colossenses, Paulo ele deixa bem, enfatiza, sublinha que a vossa vida está escondida em Cristo. A nossa vida está escondida em Cristo. Aí diz assim mais, depois eu leio o texto aqui para complementar. A igreja está unida em Cristo, morta e ressuscitada com Cristo. Com Cristo, nós morremos como o batismo, né? O batismo é um símbolo da morte e ressurreição de Cristo. Então, quando nós nos batizamos, nós estamos dizendo para o mundo que nós estamos morrendo para o pecado, nós submergimos na água e ressuscitamos como uma nova criatura. Morremos com Cristo para o velho homem pecado e ressurgimos agora para a nova vida, de novidade de vida. Cristo é a suficiência para todo cristão. Cristo é a suficiência para todo cristão. Colossenses 3, versículo 1 a 3, Paulo escreveu: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não das que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Oh, que coisa maravilhosa! Jesus está à destra do Pai, ele ressuscitou ao terceiro dia, foi à destra do Pai e intercede por nós, está ali com o Pai cuidando de nós, enviando o seu Espírito Santo para nos cuidar. Então, já estamos mortos pela fé, pelo batismo que tivemos, pelo exemplo que fizemos ali no batismo, né? Morremos para o pecado. Então temos que vivificar nosso corpo para a glória de Deus. Rejeitar o pecado, santificar, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Santificar-nos porque o Senhor é santo. Terceiro subtópico, instruções sobre as últimas coisas. Paulo também escreveu sobre isso. Esses ensinos enfatizam os aspectos da vinda de Jesus Cristo. Em 1 Tessalonicenses, Paulo ele ensina que no retorno de Cristo, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Sendo necessário, então, queridos, para esperar o Senhor, conservar irrepreensível. Vou repetir. Sendo necessário, então, para esperar o Senhor, nos conservarmos irrepreensível. O que é uma pessoa irrepreensível? É uma pessoa que não tem ninguém que possa repreendê-la, uma pessoa certa. Mas repreensível como? Repreensível no espírito, na alma e no corpo. Não só no corpo, mas também na alma, que é os pensamentos, e no espírito, santificado a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, está escrito assim: e o mesmo Deus de paz, o mesmo, vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, corpo, alma e espírito. Nós somos tricotômicos. Não podemos achar que nem os gnósticos, que os gnósticos pensavam assim: uma vez que
corpo é distinto da alma, para os gnósticos pensavam dessa forma. Então o corpo pode pecar o que quiser, que o espírito, a alma continua santa, continua intocável. Não. Nós somos corpo, alma e mente. Temos que santificar os três. A minha mente é santa, meu corpo é santo, a mim e meu espírito é santo. Se eu santifico os meus olhos, santifico o meu corpo. Se eu santifico os meus ouvidos, santifico o meu corpo, porque o meu corpo faz parte da minha alma, que faz parte do meu espírito. Não podemos separar. Amém? Continuando. Em 1 Tessalonicenses, eu já tinha dito, Paulo deixou bem claro isso. Em 2 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo esclarece que após o arrebatamento, agora já a igreja arrebatada, o dia do Senhor se iniciará com a manifestação do anticristo. Ou seja, após a igreja ser arrebatada, ser tirada da terra, vai o anticristo se manifestar na terra. Ele vai tirar as garras dele e vai mostrar quem ele é e o que ele veio fazer. Como ele é anticristo, ele vai se opor a tudo quanto Cristo ensina. A bondade, a misericórdia, amor à família, amor ao próximo. Tudo que é anti é contra. Então todas as coisas boas que nós buscamos vai ser quebrada. Então vai ser do jeito que o diabo gosta, né? Anticristo. Enquanto o salvo aguarda a volta de Cristo, ele deve orar para que o evangelho tenha pleno curso, plena liberdade e vigiar para que possamos viver honestamente, não desonestamente, não nem desordenadamente. Temos que viver de uma forma bem ordenada. As duas epístolas, então, alertam a respeito da necessidade de nos prepararmos para a volta de Jesus. 1ª e 2ª Tessalonicenses, então, fala sobre a volta de Jesus. Quarto subtópico e último, fala assim, instruções pastorais e pessoais. As epístolas particulares abrangem, então, instruções de natureza prática, né? As pastorais pessoais. Dentre outros temas, 1 Timóteo, Paulo ele orienta ali o combate às heresias, por meio da sã doutrina, né? Em vista disso, o líder deve se opor às falsas doutrinas e ensinar a doutrina correta, né? Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13 e 16, está escrito assim, persiste em ler. Paulo falando a Timóteo, seu filho na fé. Timóteo, persiste em ler a palavra, exorta, ensina, até que eu vá. Tenha cuidado, Timóteo, de a ti mesmo. Tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina que eu te ensinei. Estou parafraseando, tá? Não está escrito desse jeito. Persevera, Timóteo, nestas coisas que eu te ensinei, porque fazendo isto, te salvará a ti, Timóteo, e também salvará aos que o ouvem. Só parafraseei esse texto, né? Salvará a ti e aqueles que te ouvem. Já em 2 Timóteo, Paulo ratifica que o obreiro deve manejar bem a palavra de Deus. Aquele que maneja bem a palavra. Vamos mostrar em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro de que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus. Quando eu falo isso, eu me lembro lá do CETEC, né? Fazer alguma propaganda do CETEC aqui agora. O CETEC está para abrir inscrição. Agora, no dia 10 de maio, vai abrir inscrição, vai abrir nova turma, né? Mas já vai poder fazer inscrição a partir dessa semana. Então, diz assim, procura apresentar-te como obreiro aprovado. Como? Que maneja bem a palavra de Deus, como conhecedor da palavra, que não deixe se enganar. Paulo estava orientando o seu pupilo, né? A fim de que ninguém vos engane. Porque tem muitos que vêm torcer a palavra, né? Temos que saber estudar, saber compreender. Tem até uma parte lá no CETEC que a gente ensina que é hermenêutica, que é o estudo da palavra, do texto, né? Então a gente ensina lá como você interpretar corretamente a palavra de Deus. Quer aprender a interpretar corretamente a palavra de Deus? Venha para o CETEC.
Venha conosco estudar a palavra de Deus e vamos aprender juntos a interpretar e a viver a palavra do Senhor. Já em Tito, o pastor deve então contrapor aos falsos ensinos, Paulo falando a Tito. E para tanto, ele é exortado a falar o que convém à sã doutrina. Em Filemão, a mensagem enfatiza então o perdão. Carta de Paulo ao Filemão. Filemão era um senhor, né, que tinha, naquela época tinha escravos à sua disposição, e Onésimo havia fugido de Filemão e se converteu quando encontrou Paulo. E agora Paulo manda uma carta para Filemão para pedir que ele perdoe o seu escravo porque ele fugiu. E receba ele não mais como escravo, mas como servo de Deus, como irmão. Olha que interessante, né? Paulo mandando uma carta específica para poder levar a Filemão a receber agora Onésimo como irmão, não mais como escravo, como o escravo que ele tinha antes. Então, o transgressor arrependido deve então ser recebido mais do que um servo, como um irmão amado. E é assim que nós somos recebidos perante Deus, né? Antes nós éramos transgressores, e agora Jesus nos chama para o Pai e fala: Pai, receba agora esses meus irmãos como servo amado, como irmãos meus, né? É a mesma conotação de Filemão aí, né? Sintetizando esse tópico, as epístolas paulinas nos instruem a respeito de Cristo sobre as últimas coisas e trazem instruções pastorais e pessoais. Amém? Segundo tópico, vamos falar sobre as epístolas gerais que nos formam, que nos capacitam, né, para aprender. Primeiro subtópico, as epístolas de Pedro. 1 Pedro aborda então o sofrimento de Cristo. Ela ensina que as aprovações fortalecem a fé e que é preciso santificar-se. Ou seja, quando nós passamos por provações, ela nos fortalece. É no deserto que nós podemos enxergar quanto Deus nos ama e quanto Deus quer nos levantar. É ela que nos santifica e suportar os agravos e alegrar-nos nas aflições nos leva a crescer na fé. E assegura que o próprio Deus é quem aperfeiçoa, confirma, fortifica e estabelece o crente. Então, quando passamos por tribulações, e todos nós passamos por tribulações, não tem quem não passa, porque nós somos seres humanos, como o pastor Anderson sempre fala, somos gente, e a gente tem problema. Então, Pedro escrevendo em 2 Pedro, ele diz assim: a mensagem que faz alerta aos ensinos dos falsos mestres, tais como negar a divindade da segunda vinda de Cristo. E pasme, naquela época já tinham falsos mestres que ensinavam que Jesus não viria, que Jesus não voltaria para buscar a sua igreja. 2 Pedro 2,1, Pedro escreveu assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias e de perdição, que negarão ao Senhor que os resgatou, né? Trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Então veja, naquela época já tinha falsos mestres. Então Pedro contesta tais heresias, ratificando que Jesus é Filho de Deus. Jesus, ele é Filho de Deus. E anima a igreja a manter-se imaculada até a volta do Senhor. Assim que temos que ficar. Ainda que venham ensinar outro texto, fora desse contexto, temos que entender que é uma heresia. E fugimos de toda a heresia. Em 2 Pedro 3,14, Pedro escreve assim: pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Como assim? Refutando, não brigando, mas aprendendo. Como é que eu sei o que é verdadeiro? Eu estudo todas as coisas falsas? Certa vez, um caixa de banco, isso há muito tempo atrás, que hoje quase não tem mais isso, né? Um caixa de banco ganhou o prêmio por reconhecer mais notas verdadeiras, né? Por não receber notas falsas. E aí perguntaram para ele: como é que você consegue reconhecer todas essas notas falsas e recusar todas?
Ele falou simples, eu só me baseio na verdadeira. Consequentemente, se eu conhecer a verdadeira, as falsas eu vou ignorar. Não é assim que temos que ser. Temos que conhecer a palavra de Deus, conhecendo a verdade, e a verdade nos libertará. As mentiras do inimigo serão refutadas, será deixada de lado. Segundo subtópico, as epístolas de João. 1 João adverte sobre os falsos ensinos também, que negava a encarnação de Jesus. Veja só, naquela época já negava que Jesus tinha sido encarnado, que tinha morrido como homem, ressuscitado, encarnado, e ressuscitado de um homem, né? Morrido, ressuscitado. Que Jesus tinha sido reencarnado como homem. Então já negava que Jesus veio como homem e morreu pelos nossos pecados. E nas demais heresias gnósticas, né? Que eu te falei do gnosticismo. Gnosticismo, eles criam que o corpo podia fazer o que quisesse, que era distinto do espírito. Então o corpo era liberado para fazer o que ele quisesse. Então isso é uma grande heresia. Explica ainda que o salvo deve viver em comunhão com os irmãos, como está lá em 1 João 1, 6 e 7. João escreveu assim: se dissermos que temos comunhão com Ele, com Jesus, e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se dissermos que temos comunhão com Jesus e andamos em trevas, nós somos mentirosos, como João está falando. Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ou seja, para sermos perdoados também, temos que andar em comunhão. Porque se nós não estamos andando em comunhão, logo nós não estamos na luz. E quem está nas trevas pratica as obras das trevas. Se estamos na luz, temos que praticar as obras da luz, que é do Pai das luzes. Esse se afasta de toda a prática do pecado. Amam uns aos outros e vence o mundo por meio da fé em Jesus Cristo. Já em 2 João, as heresias estão docetismo e gnosticismo. O que é docetismo? Docetismo, então, é uma heresia anterior ao gnosticismo, que ela pregava que Cristo não veio em carne, ele era uma ilusão, que aquilo que Cristo fez era uma ilusão de ótica, ou seja, é uma ilusão como se fosse um holograma, né? Não veio em carne, era só uma imagem, Jesus não veio. Então é uma coisa terrível, né? de se imaginar que alguém ensinava esse tipo de doutrina, docetismo, né? Aí vamos continuar então. São novamente refutadas por João, né? A igreja então ela é exortada a perseverar na doutrina de Cristo, ou seja, na sã doutrina de Cristo, que nós temos hoje completa aqui. E a usar de sabedoria ao receber pessoas em casa. Aqui achei meio interessante essa parte, que lá em 2 João, capítulo 1, versículo 10 e 11, João diz assim: se alguém vier ter convosco e não traz esta sã doutrina, não o recebais em sua casa, nem tampouco o saudais. Eu falei, nossa, mas é bem drástico, né? Porque quem o saúda tem parte com as más obras. Mas o que João quis dizer com isso? O servo do Senhor, explicando melhor aqui, ele não deve receber falsos mestres, aqueles que vêm ensinar heresia na sua casa. É isso que ele quer dizer. Não que você não possa receber nenhuma pessoa que não é crente, não. É receber pessoas que vêm te ensinar heresias na sua vida, que vêm te desviar da verdade. Isso nós temos que apartarmos e desviarmos da presença desses homens. E nem ter comunhão com eles, nem comer com eles, né? Nem ter comunhão com eles. Tá? E terceiro subtópico, as outras gerais, né? As outras cartas e epístolas. Por exemplo, aos Hebreus, que dá ênfase e repousa na supremacia de Cristo. Então, os Hebreus é uma carta maravilhosa que fala que Jesus é superior a Moisés, né? Ele é o sumo sacerdote e por seu próprio sangue ele executou uma eterna redenção, de uma vez por todas. Como está lá em Hebreus 9, capítulo 9, versículo 11 e 12, está escrito assim. O escritor aos Hebreus disse: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros,
por um maior e mais perfeito tabernáculo. Olha que lindo. Não feito por mãos, que são de homens, né? Isto é, desta criação, nem por sangue de bodes ou bezerro, seria sacrifícios, mas pelo seu próprio sangue, entrou de uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. O que quer dizer isso tudo? Quer dizer que os sacrifícios de animais não resolviam o problema. Agora veio Jesus, perfeito, o maior sacrifício. O tabernáculo não feito por homens, porque havia o tabernáculo de Deus lá, e agora Jesus sendo o tabernáculo de Deus na terra, Jesus tabernaculou, morou conosco, ele se encarnou como homem para viver como nós. Ele se entregou agora como Deus, como santo, para justificar o homem de uma vez por todas. Todo aquele que crê em Jesus será salvo, como está em João 3,16, né? Que a gente disse no começo. Então é lindo você entender, ver o texto da palavra e compreender as epístolas. Começamos a ter mais fé quando entendemos, quando nós lemos e compreendemos. Então, desse modo, o crente ele é estimulado a olhar para o Cristo, o autor e consumador da fé. Hebreus 12:2. Já em Tiago, que é irmão de Jesus, ele escreveu que ele esclarece que a fé sem obras é morta. Mas como é que aqui Tiago fala que a fé sem obras é morta e Paulo fala que obra sem fé é morta? Então, um contradiz o outro, não. Que Paulo fala sobre fé, que o justo viverá pela fé, a fé aqui é perante Deus. O homem, quando Paulo fala de fé, ele está falando entre o homem e Deus. Quando Tiago fala de obras, ele está falando entre o homem e o próprio homem. Então as pessoas esperam ver em nós obras. Obras que mostram a nossa conversão. Enquanto Deus espera ver em nós fé, que prova a nossa fé e conversão perante Deus. Então Paulo fala a nossa fé perante Deus e Tiago fala sobre a nossa fé perante os homens. Essa é a diferença, não tem nenhuma contradição entre os dois, tá? Então, para finalizar aqui essa parte, Tiago, ele acentua que a fé deve ser mostrada em ações. Por isso o texto adverte ao cristão a ser praticante da palavra e não somente ouvinte, como está em Tiago 1, versículo 22. Nós não podemos só ser somente ouvintes da palavra, temos que também praticar a palavra. Se dizemos que amamos o próximo, temos que demonstrar por atitudes e por gestos. Palavras simplesmente não mostram, mas atitudes mostram. Ou seja, um gesto fala mais que 1000 palavras, né? Isso que dizem, e é verdade. Já em Judas, o salvo é exortado a trabalhar pela fé. Judas também é o irmão de Jesus, né? Ele fala que nós temos que trabalhar pela fé. Isso por causa dos hereges infiltrados na igreja. Assim o crente ele é instruído a orar, a preservar a fé, a perseverar e a esperar na vinda eterna, na vida eterna e na vinda de Jesus. Amém? Sintetizando então esse tópico, as epístolas gerais ela adverte o crente a respeito da santificação dos falsos ensinos e enfatizam a supremacia de Cristo e a esperança da vida eterna. E o último tópico, né? As epístolas continuam a falar. Primeiro tópico, a doutrina da justificação. A doutrina da justificação, ela ensina então que o pecador é justificado, absorvido da punição e do pecado, unicamente pela fé na graça divina. Só somos justificados pela fé na graça divina. Não há nada que podemos fazer somente pela fé. Significa dizer que as obras humanas não podem nos salvar, somente pela fé. A nossa declaração de fé, ela professa que crer na restauração do homem por meio do arrependimento. Somente pelo arrependimento que nós podemos chegar a Deus. No novo nascimento, pela graça de Deus mediante a fé, a nossa justificação ela é alcançada pela nossa santificação em Jesus Cristo. Porque Jesus morreu de uma vez por todas para nos justificar e nos aproximar de Deus. Essa é a doutrina fundamental da fé cristã. Segundo,
a doutrina da santificação. Primeiro, então, é a doutrina da justificação. Somos justificados perante Cristo. E a segunda é a santificação. A doutrina da santificação implica numa vida separada do pecado, apartada do mal, né? Como diz lá, na nossa declaração de fé, ensina que já somos salvos e justificados. O novo crente não deve entrar de imediato no processo de santificação, como está lá em Romanos, capítulo 6, versículo 22. Está escrito assim: mas agora, libertos do pecado, feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. E a doutrina da glorificação diz assim: a doutrina da glorificação é a última etapa da nossa salvação. Nesse processo, o pecador é salvo pela graça, justificado pela fé e santificado pelo Espírito, e prossegue até a imediata estatura de Cristo. Efésios 4,13. Até que todos cheguemos à unidade de fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Só podemos chegar à perfeição quando nós nos amoldarmos. Jesus é o molde. Temos que ser e fazer o que Jesus faria no meu e no seu lugar. Em cada situação que vivemos nessa terra, temos que parar para pensar o que Jesus faria no meu e no seu lugar, nesse momento, nessa dificuldade, nesse problema, nessa dificuldade na sua casa, nessa falta de emprego, nesse problema com os teus filhos, nesse problema com a tua casa, no teu relacionamento, o que Jesus faria? Te dou uma dica. Ele orava sempre mediante toda dificuldade. Jesus sempre orava, antes e depois dos problemas. Antes pedindo direção, depois agradecendo a Deus. Temos que seguir o exemplo dele. Então, quer dizer que no final do processo da salvação, a glória perdida no Éden pelo primeiro Adão será restaurada pelo segundo Adão, que é Jesus. Trata-se então de uma promessa da futura transformação do corpo mortal num corpo glorificado, que se dará pela ocasião da vinda do Senhor, como está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 5:2 a 5:4. Depois você lê em casa, que vai mostrar ali que somente a nossa busca pela santificação e pela separação do pecado nos vai manter sempre na presença de Deus. Sintetizando esse tópico, a mensagem das epístolas permanece atual, ressalta a justificação, ressalta a santificação e a glorificação do crente, sem a qual nós não podemos chegar até Deus. Somente pela fé, somente pela graça. Não há nada que eu possa fazer para buscar justificação e salvação. Somente por Jesus. E conclusão, as epístolas são livros divinamente inspirados e representam quase 80% do cânon do Novo Testamento. O conjunto de doutrinas dessas epístolas, revelando aos seus diversos autores, continua a instrução do povo de Deus a formar o caráter do crente salvo em Cristo e a preparar a igreja para a vinda de Cristo. Amém, queridos? Espero que essa palavra tenha falado ao teu coração e que você possa ter entendido que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for pela fé no Filho de Deus e pela justificação do sangue de Cristo sobre nós, através da aceitação do como Ele Salvador e Senhor das nossas vidas. Que Deus te abençoe, que Deus faça prosperar a sua vida, que Ele reflita a sua luz sobre a sua casa, sobre o seu rosto, sobre a sua família, que Ele te dê a paz e que você possa ter um descanso, possa ter a tranquilidade de viver em harmonia com toda a sua volta e com a sua família, em nome de Jesus. Até a próxima Escola Bíblica Dominical, querendo Deus, em nome de Jesus. Amém.